Oi, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela do canal Leia para Viver e hoje eu venho com mais um vídeo da série com dicas de contos, dessa vez falando sobre 3 contos do grande escritor Érico Veríssimo. Para quem ainda não conhece, o Érico Veríssimo foi um autor gaúcho muito famoso pela série de livros conhecida como O Tempo e o Vento. Ele também tem vários outros trabalhos famosos, como Clarissa, como Olhai os Lírios do Campo, como Caminhos Cruzados e por aí vai. Para o vídeo de hoje eu peguei 3 histórias desse livro aqui, chamado Fantoches e Outros Contos, numa edição da década de 90 da Editora Globo. Apesar disso, o livro não está esgotado e nem é difícil de encontrar, inclusive já tem uma reedição dele, que foi publicada pela editora Companhia das Letras. Com relação aos contos, foi bem legal perceber como o Érico Veríssimo preza muito pelo final surpreendente, por impressionar nas últimas páginas. Eu, como leitor, gosto muito disso. Não é uma prioridade nas minhas leituras, mas quando o final me surpreende, eu acho que o conto, ou o romance, ou qualquer livro, acaba se tornando, de certa forma, um pouco mais especial. Bom, vamos então aos contos. Para começar, vamos conversar um pouco sobre um conto muito bom conhecido como As Mãos de Meu Filho, que, se eu não me engano, foi publicado na década de 40. Tudo ocorre dentro de um teatro, onde estava acontecendo uma apresentação de um pianista chamado Gilberto. Esse era o grande momento da vida desse pianista. Ele tocava Beethoven de forma magistral na frente de uma plateia enorme. No meio dessa multidão toda estavam também os pais do Gilberto, que são 2 pessoas de origem humilde, no caso a Dona Margarida e o Inocêncio. O foco desse conto é mostrar os pensamentos e principalmente as memórias desses pais com relação ao seu filho. Os 2 não entendem absolutamente nada de música, mas estavam lá para prestigiar o Gilberto, já que aquele era um dos principais momentos da sua carreira. Mesmo sem entender os detalhes daquela apresentação, a Dona Margarida sente um orgulho enorme do sucesso do seu filho e distraidamente começa a se lembrar do passado. Nisso acompanhamos todas as dificuldades que ela teve para criar o Gilberto, já que o Inocêncio passava o tempo todo bebendo com os amigos, o dia inteiro fazendo isso, enquanto ela tinha que virar à noite, passar madrugadas inteiras costurando para conseguir sustentar a casa. Ou seja, ela batalhou muito, lutou muito, praticamente sozinha, para conseguir dar ao seu filho um futuro melhor. Sendo assim, aquela apresentação não era apenas um momento de glória do Gilberto, mas também um momento de glória da sua mãe. Tem um trecho muito legal sobre isso no conto que eu quero ler aqui rapidinho para vocês. Quando o público aplaude Gilberto, sem saber, está aplaudindo também Margarida. 50% das palmas devem vir para ela. 50 ou 60, talvez 60. Se não fosse ela, era possível que o rapaz não desse para nada. Foi o pulso de Margarida, a energia de Margarida, a fé de Margarida que fizeram dele um grande pianista. Em paralelo, também acompanhamos o outro lado da moeda, no caso o pai Inocêncio sentindo muita vergonha e muita tristeza por não ter feito quase nada pelo filho. Durante o conto, então, acompanhamos tanto a Dona Margarida refletindo sobre os esforços que ela fez ao longo da vida, quanto o Inocêncio buscando maneiras de deixar de se sentir culpado. Eu gostei muito dessa história, ela mostra de forma bem clara como os nossos caminhos, o nosso sucesso ou o nosso fracasso, às vezes tem uma relação direta com a família ou com o ambiente onde nós fomos criados. De uma forma mais evidente até, o conto também fala bastante sobre ser feliz, sobre buscar a felicidade de alguma forma. A Dona Margarida representa muito bem esse aspecto, já que ela conseguiu, mesmo com uma vida difícil, ter o seu momento de felicidade graças ao reconhecimento do filho. Esse conto me lembrou muito aquela coisa que você provavelmente já ouviu, às vezes até dos seus próprios pais, que é aquilo do pai ou da mãe querer dar ao seu filho tudo aquilo que eles não tiveram. Enfim, eu realmente indico muito a leitura dessa história, que certamente se tornou uma das minhas favoritas, um dos meus contos favoritos de todos os que eu já li até hoje. O próximo conto que eu vou comentar aqui hoje se chama O Navio das Sombras. Ele é o mais curto de todos, tem menos de 10 páginas, por isso eu não vou poder falar muita coisa. Tudo começa num porto completamente deserto numa noite fria. O protagonista, chamado Ivo, aguarda a chegada de um navio, de um transatlântico, já que, ao que parece, o grande sonho da vida dele sempre foi viajar dessa forma. Depois de esperar um pouco, o navio finalmente se aproxima, dava até para ver o vulto dele chegando no local. Quando ele finalmente chega, o Ivo sente quase que do nada uma grande alegria, uma vontade de gritar de felicidade. Ele então começa a subir o navio, só que de repente começa a escutar uma voz bem distante gritando o seu nome, uma voz que inclusive estava num tom de desespero.
O problema é que não tinha praticamente ninguém ali, então ele não consegue compreender a origem daqueles berros. Num determinado momento, o Ivo meio que se dá conta de que estava tudo muito escuro, tudo deserto, bastante frio, de que aquele cenário era extremamente esquisito e também muito assustador. Só que meio que instintivamente, quase que fora do seu controle, ele continua subindo no transatlântico, até que quando ele finalmente chega lá, ele percebe que existem várias sombras por ali e que as pouquíssimas pessoas que aparecem sempre têm um aspecto bastante macabro. Além disso, estava tudo muito esfumaçado, as coisas não pareciam ter um contorno muito bem definido, e salvo a voz que berrava o seu nome lá no fundo, o resto era tudo mais completo silêncio. De repente, no meio desse ambiente extremamente confuso, surge uma luz na frente do navio, e o protagonista, sentindo bastante curiosidade com relação a isso, se aproxima para saber o que era aquilo. A partir daqui já não dá para falar mais nada, mas o que dá para comentar é que as coisas se explicam, e nós compreendemos o que de fato estava acontecendo. Existe uma preocupação proposital do Érico Veríssimo em deixar essa história um tanto quanto confusa, onde o próprio Ivo parece não saber muito bem o porquê das coisas. Uma hora ele se sente leve, tranquilo, enquanto outra hora ele se sente perturbado, com bastante medo, com medo do que está por vir, se é que algo está por vir. O que dá para dizer é que esse conto fala muito de um assunto bastante delicado e também toca muito no tema do desespero, da angústia e desses problemas, do efeito desses problemas para a nossa vida. O último conto do Érico Veríssimo que eu vou comentar aqui hoje se chama Esquilos de Outono, uma história muito interessante que se passa nos Estados Unidos. Aqui nós acompanhamos a crise de raiva e de ciúmes de um diretor de uma grande empresa, um homem bastante rico, de 50 e poucos anos, chamado Gerard. Ele estava no seu escritório sofrendo enlouquecidamente enquanto imaginava que a sua esposa o traía com outro homem, no caso com seu sobrinho. A ideia era uma obsessão, ele não conseguia deixar de pensar nisso em momento nenhum, se auto-torturando sem parar. A sua grande angústia vinha do fato de que ele era muito mais velho que a sua esposa e que, portanto, qualquer homem mais jovem era uma ameaça. Nos últimos tempos, o seu sobrinho, de fato, estava se aproximando bastante dela, o que estava deixando o Gerard completamente raivoso e paranoico. Além da angústia do protagonista, também acompanhamos algumas das suas memórias, como, por exemplo, quando ele conversa com seu terapeuta ou quando ele conheceu a sua esposa numa exposição de arte. Depois de sofrer um bocado, o Gerard resolve pegar o carro e voltar para casa mais cedo para tentar se acalmar. Nisso ele acaba passando perto de um parque e resolve parar para dar uma respirada, para admirar as árvores no outono, para admirar os esquilos correndo. Um certo esquilo então se aproxima dele e ao esticar a mão, o Gerard acaba levando uma mordida, o que estraga aquele brevíssimo momento de tranquilidade. Ele então volta cheio de ódio para o seu carro e ao ver o esquilo parado na sua frente, ele acelera com tudo, atropelando e matando o animal. O problema é que essa situação terá consequências no futuro, consequências bem negativas, além de mostrar também como a raiva provoca uma espécie de cegueira nas pessoas. Esse conto é muito interessante porque ele fala muito sobre a falta de controle, mais especificamente sobre a dificuldade de controlar suas emoções. Além disso, o conto também toca muito na questão da ansiedade diante das incertezas e também naquele sentimento de inferioridade. Enfim, fica aqui mais uma dica de um conto bem legal do Érico Veríssimo, presente nesse livro aqui chamado Fantoches e Outros Contos. Bom, é isso, espero que tenha gostado das resenhas de hoje, e lembrando que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo no canal, então fica de olho que domingo à noite tem resenha aqui no Leia para Viver. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, existem duas formas de fazer isso. A primeira é através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo recorrente, onde você contribui com um pequeno valor mensal e além de ajudar o Leia para Viver, também recebe algumas recompensas. O link está aqui no inicinho da descrição. A outra forma é através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Ao clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar aqui embaixo também o link desse livro que eu falei aqui hoje, no caso, o Fantoches e Outros Contos. E também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, se inscrever aqui embaixo, clicar no sininho para receber as notificações, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. Beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!